Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Desenvolva a Arte de Falar em Público. E hoje nós vamos falar sobre como se preparar, como que você pode preparar a sua apresentação. No vídeo anterior nós falamos sobre a importância da preparação. Então nesse vídeo eu vou dar aqui algumas dicas úteis que vai ajudar você antes de preparar, isso mesmo, antes de você se preparar, você se preparar para preparar a sua palestra. Então vamos às dicas. Eu sou Aguinaldo Silva, tenho alguns anos de experiência em falar em público e por isso resolvi postar essa série de vídeos para ajudar você a se tornar um bom orador fluente. No vídeo anterior eu falei sobre a importância da boa preparação e no vídeo de hoje eu vou dar dicas aqui para vocês sobre como se preparar. Será que você se preparar para falar em público é simplesmente você pegar um papel, uma caneta, ler alguma coisa sobre o assunto, escrever e você está pronto para falar? Não é bem assim. Você precisa se preparar antes. E tem alguns passos importantes que você pode dar, importantes que você precisa dar antes de começar a fazer o seu esboço, escrever a sua matéria, o que você vai apresentar, antes de você escrever a sua apresentação. E a primeira coisa que eu vou falar aqui é sobre a importância de um tema. Por que é importante ter um tema? Porque o tema vai ajudar você a desenvolver o assunto. Tema e assunto são duas coisas diferentes. Suponha, por exemplo, que você vai fazer uma apresentação falando sobre a pandemia. Nós tivemos a pandemia da Covid nos anos de 2019 e 2020, né? Vamos supor que você vai fazer uma palestra falando sobre esse assunto. Aí você tem um assunto, pandemia. Mas o que você vai falar sobre a pandemia? Você poderia, por exemplo, fazer uma palestra sobre os efeitos psicológicos causados pela pandemia. Seria um assunto, seria um tema, aliás. Ou então, como a pandemia afetou a economia do país. Outro assunto diferente, outro tema diferente. Medidas de proteção individual em época de pandemia. Então perceberam aqui que eu destaquei 3 temas, sobre o mesmo assunto, mas cada um aborda um aspecto diferente do assunto pandemia. Então é isso que acontece na sua palestra, na sua apresentação. Então você precisa escolher um tema que esteja de acordo com o que você quer destacar, com o que você quer mostrar ali na sua apresentação, no seu discurso, na sua apresentação na escola, na sua tese. Então por isso é importante. Então antes de começar a preparar, você precisa escolher um tema. Beleza, você já escolheu o seu tema, você já sabe sobre o que você vai falar, escolheu ali um tema bem elaborado. Qual é o próximo passo para se preparar? Bem, você precisa conhecer o máximo que você puder sobre o assunto. Então, a fim de você fazer uma boa preparação, é importante, antes de começar a escrever, você fazer pesquisas. Pergunte-se o que eu já sei sobre esse assunto. Pesquise em várias fontes verídicas, fontes confiáveis sobre aquele assunto. Estude bem a matéria, estude bem o assunto e procure compreender tudo que está envolvido. Só depois que você estudar bem o assunto e tiver compreendido tudo que está envolvido naquele assunto, é que você está pronto para começar a preparar ali o seu esboço, a sua matéria, para você fazer a sua palestra. É muito importante que você faça pesquisas e estude o assunto até entender. E também é importante você ver como que aquela matéria que você estudou, como que aquele assunto se relaciona com o tema que você escolheu ou que você recebeu para falar. Verifique ali a relação do tema com todas aquelas informações que você pesquisou. Então tudo isso vai ajudar você a entender
melhor o assunto e a estar pronto para começar a preparar. E daí vem o segundo ponto que eu gostaria de destacar. Depois que você tiver preparado toda a matéria, você tiver feito as suas pesquisas, você já tiver um conhecimento sobre o assunto suficiente para que você possa explicar, né? Para que você possa falar, lembrando, como eu falei aqui em vídeos anteriores, falar em público é uma arte, né? Ou seja, quando você fala em público, você não simplesmente está transmitindo informações, você está também ensinando. Então, por isso, é muito importante você ter os seguintes pontos em mente. Qual é o seu objetivo? O que você quer transmitir? O que você quer ensinar? É muito importante que você prepare bem a sua mente antes de começar a tirar o seu esboço, antes de você fazer ali as suas anotações da sua palestra, para que você possa falar posteriormente. Então é muito importante você pensar qual é o seu objetivo, o que eu quero transmitir, o que eu quero ensinar, o que eu quero que as pessoas, os ouvintes que estão me ouvindo, aprendam. Uma outra pergunta importante a considerar: o que os meus ouvintes já sabem sobre o assunto que eu estou falando? Será que eu estou falando mais do mesmo? Estou transmitindo algo que as pessoas já sabem e não estou falando nada diferente? Lembre-se que o seu discurso, a sua apresentação, só vai atingir o objetivo se as pessoas tiverem a sensação de que aprenderam algo novo, de que você transmitiu um conhecimento novo para elas, algo que elas não sabiam. Mesmo quando você fala de assuntos conhecidos, a pessoa precisa ter essa sensação de que ela aprendeu algo novo, de que somou-se o conhecimento, né, ali para si. Então, quando você faz isso, você atinge o seu objetivo. Então, você vai falar sobre um assunto, por exemplo, você vai apresentar um trabalho na escola. Então, o que os seus colegas e os seus ouvintes já sabem sobre aquele assunto? Será que é simplesmente você pegar a matéria do livro, preparar uma apresentação e falar coisas que as pessoas já sabem? E se você escolher apresentar algum detalhe diferente, algo que talvez não está ali na matéria ali da sua escola, da sua faculdade, se você for apresentar um trabalho ou na palestra que você vai fazer, um detalhe diferente que as pessoas não sabem? Então, por que é importante você pensar nisso? Porque quando você apresentar algo novo, você prende a atenção da sua assistência. Por quê? Eles aprenderam algo novo e eles querem aprender mais. Então, eles tendem a prestar mais atenção ao que você está falando. Se você conseguir prender a atenção dos seus ouvintes, você atingiu o seu objetivo. Então, é muito importante, antes de preparar, você pensar nisso. Qual é o seu objetivo? O que eu quero ensinar? O que as pessoas já sabem sobre esse assunto? Então, isso vai ajudar você a preparar uma boa palestra. Terceiro ponto: quais os pontos principais? Ou seja, você tem ali uma matéria extensa que talvez você tenha pesquisado. Dentro daquela matéria você não vai conseguir abranger tudo. Então você vai escolher quais são os pontos principais dessa matéria que vão destacar o tema, o que eu quero apresentar para as pessoas. Então você vai selecionar aí esses pontos principais e vai trabalhar esses pontos principais durante a sua palestra para que você consiga atingir o seu objetivo. É muito importante também, quando você está preparando uma palestra, você pensar no seu tipo de público. Para quem você está falando, né? São para pessoas instruídas, pessoas comuns, jovens, pessoas mais adultas, pessoas de idade, ou você está fazendo uma apresentação de negócios numa empresa, uma palestra motivacional para funcionários numa empresa, um discurso religioso. Então, quando você pensa no seu tipo de público, isso vai ajudar você a preparar a matéria de maneira que seja simples e clara para os seus ouvintes entenderem. Por exemplo, a forma como você falaria para pessoas instruídas, por exemplo, perante um juiz, um advogado, talvez você usaria uma linguagem técnica, né? Usaria palavras difíceis que quando você fala com pessoas comuns elas não vão entender muito bem, porque vai ter palavras ali que elas não conhecem. Então, quando você pensa no seu tipo de público, isso te ajuda na escolha de palavras, para que você possa apresentar uma palestra motivadora que alcance o seu objetivo e que os seus ouvintes entendam. Um outro detalhe importante
que vai te ajudar é: pense que dúvidas os meus ouvintes podem ter sobre o assunto. Então, quando você está preparando ali o seu esboço para fazer a sua apresentação, você estudou a matéria, você estudou o assunto, né? Então, leia o assunto e pense, que dúvidas aquelas pessoas podem ter. Coloque-se no lugar de seus ouvintes. Imagine que você está lá ouvindo alguém apresentar aquela palestra. Que dúvidas poderiam surgir para você, que você poderia ter? Né? Que dúvidas os seus ouvintes eles podem ter sobre aquele assunto, né? Então é por isso que você pensar no seu tipo de público vai ajudar você também a responder essas perguntas, né? E elaborar um esboço, uma palestra, de maneira que fique claro para as pessoas entenderem. Então, por exemplo, você está lá fazendo uma palestra, aí você falou algo que surgiu dúvida na mente de alguns, talvez eles até estão pensando em perguntar. Mas como você pensou antes que tipos de dúvidas os seus ouvintes poderiam ter, você já incluiu isso no seu esboço. E no decorrer da sua palestra, você vai responder aquela pergunta. E aí os seus ouvintes vão sair com a sensação de que aprenderam algo novo. Você conseguiu aí atingir o seu objetivo na sua palestra. Então, quando você faz isso, você consegue motivar, você consegue ensinar. Então, essas eram as dicas que eu tinha a dar para vocês aqui hoje, né? Para você que está assistindo aqui o vídeo, está acompanhando o canal. Espero que tenha sido de ajuda, né? Se você tem aí uma palestra para você preparar, um trabalho na escola, qualquer tipo de apresentação que você vai ter que encarar o público, pense nessas dicas, né? Antes de preparar o seu esboço, a sua matéria para você apresentar. Então, em resumo, destacando aqui, nós mostramos nesse vídeo hoje a importância de você escolher um tema, porque o tema vai ajudar você a trabalhar o assunto que você vai apresentar, né? Vimos também aqui a importância de você pesquisar, de você conhecer o assunto, porque você vai sentir segurança naquilo que você está falando, porque vai falar sobre algo que você pesquisou, que você conhece, que você sabe. Isso vai até te ajudar a diminuir o nervosismo na hora de apresentar. E também vimos a importância de meditar em algumas questões importantes, como qual é o objetivo, o que você quer transmitir, o que você quer ensinar, qual é seu tipo de público, né? O que as pessoas já sabem sobre o assunto, que dúvidas poderiam surgir, como motivar, né, deixar as pessoas com a sensação de que aprenderam algo novo. Então foram as dicas apresentadas aqui nesse vídeo. Em vídeos posteriores vou dar mais dicas aqui sobre esse assunto. Espero que tenham gostado, né? Se ainda não é inscrito, eu peço gentilmente que você se inscreva no canal, acompanhe os nossos vídeos, né? Fazendo isso você apoia o meu trabalho, né? Você me ajuda a continuar disponibilizando esses vídeos aqui para vocês. Deixem aí seus comentários, suas dúvidas, né? Se tiver um assunto específico relacionado à oratória que você gostaria que eu abrangesse aqui nessa série de vídeos, deixe aí escrito nos comentários para mim, né? Que eu vou estar colocando isso nas próximas pautas, nos próximos esboços que eu for apresentar aqui para vocês, né? Nos próximos vídeos. E espero que essa série de vídeos possa beneficiar você e ajudar você a se tornar um orador fluente, um bom instrutor. Vou ficando por aqui, agradeço a todos, né, por acompanhar o canal e até a próxima semana com mais um vídeo da série Desenvolva a Arte de Falar em Público.